Cumprimento os assinantes NET TVA e da TV Vivo para mais uma edição do programa Justiça para Todos. Nosso programa Justiça para Todos é de iniciativa e responsabilidade do SINAP, o Sindicato dos Advogados do Paraná. Com esse programa, o SINAP visa criar um canal de comunicação entre a comunidade judiciária, especialmente a advocacia e a sociedade civil. As sugestões e as críticas e também as participações da nossa distinta audiência são muito bem-vindas pelo e-mail e pelo telefone que são disponibilizados durante a programação. Hoje, para brilhantar essa edição do Justiça para Todos, nós temos a grata satisfação de receber em nossos estúdios o Dr. Pedro de Oliveira. O Dr. Pedro discorrerá sobre assuntos que interessam sobremaneira a nossa cidadania. Agradeço também a toda a equipe da CWB-TV pelo apoio que tem nos dado durante as edições dos nossos programas. Dr. Pedro de Oliveira é um advogado criminalista em nossa capital e hoje ele comparece aos nossos estúdios para ser entrevistado e abordarmos juntos com o Dr. Pedro assuntos que interessam tanto o direito do cidadão como os seus deveres, especialmente. Há que se levar em consideração que os deveres do cidadão, eles vêm antes dos direitos. As pessoas muitas vezes confundem isso, invertem, colocando os direitos antes dos deveres. Isso aí gera muitas vezes crises, até de natureza institucional. Em relação ao nosso ilustre convidado, eu quero inicialmente, Dr. Pedro, agradecer ao senhor ter aceito o nosso convite, o convite da nossa produção, para participar dessa edição do Justiça para Todos. Eu queria saber inicialmente do senhor, Dr. Pedro, como nasceu essa vocação para o direito e essa vocação tão nobre para a advocacia. Dr. Muniz, antes de qualquer outra manifestação, gostaria de dizer o meu muito obrigado pelo convite. Para nós é uma honra. Ao Dr. Muniz, à televisão, ao SINAP, a todos os componentes da equipe da televisão. É uma honra, de fato, estar aqui. Obrigado. E poder, não discorrer, mas trocar ideias, certo, e falarmos a respeito de um ou de outro assunto. O direito nasceu, eu acho que o direito ele exerce um certo fascínio no ser humano de uma forma geral. Verdade. Então, em determinado momento da vida, todas as pessoas se questionam um pouco a respeito de deveres, obrigações e direitos. E eu tive a feliz oportunidade de conseguir, ainda que um pouco mais tarde, mais velho, trilhar o caminho do direito, e hoje estamos aí, caminhando nesse caminho tão bonito que é o de buscar e ajudar na distribuição da justiça, haja vista que o advogado é peça primordial nessa entrega da justiça. Ele é imprescindível para a administração da justiça, né? Imprescindível, constitucionalmente, né? Imprescindível. E qual foi a faculdade que o senhor cursou? Cursei a faculdade Tuiuti de Direito. E os professores na área penal, quem era? O senhor lembra? Lembro, com muito gosto, lembro. Hoje, desembargador Dr. D'Artagnan Serpa Sá, um promotor de justiça, um excelente promotor, Dr. Antônio Sobreiro Neto, que inclusive foram os responsáveis pela minha queda pelo direito penal, porque falavam e falam ainda nas suas decisões e manifestações profissionais do direito penal de uma forma tão fácil, clara, de se entender, de se interpretar, que acabei me apaixonando e seguindo
justamente esse caminho, que para tantos é difícil. Já fui inclusive questionado a respeito de posições tomadas, clientes que tenham procurado o escritório, questionado de como é que poderia atender uma pessoa que tenha cometido este ou aquele crime. E aprendi, ainda na faculdade, com muita facilidade, depois que aprendi a fazer uma separação da pessoa e dos seus direitos, Sim. Então ficou fácil trabalhar no direito penal, porque é técnico. Claro. Não há grandes dificuldades, doutor Munir, telespectadores. Não há grande dificuldade quando você tira da pessoa os seus direitos. Separa isso, né? Separa um do outro. E costumo dizer com muita, não com propriedade, mas digo de peito aberto, que a sociedade em pé deveria aplaudir o criminalista quando trabalha. Porque o criminalista trabalha direitos. E os direitos não são exclusivos deste ou daquele cidadão. Sim, claro. É da cidadania. É de todos, é do juiz, é do promotor, é do advogado. E é também daquele agente que transgrediu uma norma penal. Então, o advogado, o criminalista, é cidadão, é recolhedor dos impostos, é pai de família, não comunga com o crime e nem com o criminoso. Certo. Absolutamente. Claro. Defende, sim, direitos que esta pessoa tenha e são assegurados constitucionalmente a todos. É um dos pilares da democracia. Perfeitamente. Sem isso não existe democracia e não existe prestação de justiça. E o interessante do direito penal, doutor Pedro, é exatamente esse fascínio que ele causa, especialmente nos estudantes de direito na faculdade. Verdade. Se você conversar com os estudantes de direito na faculdade, todos eles, pelo menos até se formarem, ou a grande maioria, se indagados qual carreira seguir, eles vão dizer, não, eu quero ser um advogado criminalista. Criminalista, exato. Porque o direito penal é onde está realmente as paixões, as emoções, os dramas humanos, né? Em sua mais extrema apresentação. Né? Verdade. E na Faculdade de Direito da Universidade de Tuiuti, o senhor com o doutor Serpa e o doutor Sobreiro, teve os primeiros contatos com a ciência criminal. Os primeiros contatos, é verdade. Lembro-me, inclusive, que o doutor D'Artagnan, na época, me ajudou a escolher o meu tema de monografia. Uhum. E o meu tema era um tema que já foi muito polêmico, hoje já nem tanto, mas é o teleinterrogatório. Significa ouvir o réu em determinado momento do inquérito ou do processo, ouvir o réu através da telemática. Então, e não só quando ele esteja detido? Não, absolutamente. Em qualquer uma das fases, esteja ele preso ou não, mas responder via telemática a sua chamada, à distância. Isso tem inúmeras vantagens, questões de segurança e tudo mais. Custos, né? Custos. E depois, na minha pós-graduação em Direito Criminal, também aprimorei um pouco mais essa tese. E o que o senhor aprende hoje disso? Hoje, o Código de Processo, inclusive, foi alterado e já há previsão. Certo. Legal. Está funcionando isso? Está funcionando. Mas uma coisa interessante que eu gostaria de deixar esclarecido é que quando comecei esse trabalho, mas era contra o teleinterrogatório. Eu achava que o sujeito, quando fosse ser ouvido, precisaria estar na presença física do juiz. Certo. Era assim que eu entendia. E a grande maioria dos advogados, e ainda hoje há uma resistência muito grande por parte dos advogados, era assim que pensava. Mas no andamento do meu trabalho, com pesquisas, inclusive de campo, cheguei à conclusão de que não. Não há prejuízo? Não há prejuízo absolutamente alguma. Há, inclusive, quem diga que
fere-se direitos constitucionais do réu. Eu pensava que sim, mas depois, trabalhando e vendo o que acontecia, vejo que absolutamente, pelo contrário, somente vantagens para o réu e para a sociedade. Hoje já se faz quase que, não vou dizer corriqueiramente, mas se faz um número muito grande de oitivas de testemunhas, de peritos e tudo mais, via telemática. Já se ouve o réu também, mas ainda é de uma forma muito menor do que poderia. Mas essa prática, ela está mais afeta a justiça estadual ou a federal? Olha, eu diria que ela está mais afeta a estadual. A estadual está usando mais isso? Usando mais. Mas poderia se fazer, tanto estadual como federal, poderia se fazer a nível nacional, todas as esferas fazerem o interrogatório via telemática. Temos, inclusive, instalados aqui, na nossa região, numa determinada casa de detenção, os equipamentos. E não tenho notícia de que tenha sido usado uma única vez. Estadual? Estadual. Então, esses bolsões de resistência ainda têm conseguido barrar essa prática. É que a justiça ela se atualiza de uma forma mais lenta, né? Já vista, por exemplo, o processo eletrônico, né? A implantação, a dificuldade que ele enfrenta, as resistências. Exatamente. Mas o progresso e o futuro, eles são inexoráveis, né? Eu lembro que nas minhas pesquisas encontrei escritas da década de 20, quando os juízes eram proibidos de prolatarem as suas sentenças em máquinas de escrever, porque havia o risco de não se identificar o juiz depois sentenciante. Quer dizer, que isto que nós estamos discutindo agora vai passar, e isso eu não tenho a menor dúvida. Esse avanço tecnológico, ninguém pode ficar alheio a ele, sob pena de se prender ao passado. Não, então a exigência é que a sentença fosse manuscrita pelo próprio juiz. Manuscrita pelo próprio juiz, para que não se corresse risco de não identificá-lo depois. Eu me lembro que quando eu entrei na Faculdade de Direito, em 76, e comecei meus estágios logo em seguida, eu tive acesso aos autos de um processo civil, em que o juiz, que até um tempo atrás era desembargador, agora está aposentado, ele, além dos despachos manuscritos, né, com uma caneta tinteiro, ele prolatava sentenças, né? Eu, quando vi a primeira sentença, que já naquela época era tudo datilografado, né, 76, 77, quando eu vi essa primeira sentença dele, assim, manuscrita, uma letra, uma caligrafia perfeita, né? Aquilo me chamou a atenção, né? Eu falei, mas que disposição, né? De pegar uma caneta tinteira, assim, aquelas Parker 51, né? E escrever aquilo, assim. Depois tive mais contato com ele durante o curso dos estágios, tudo. E ele fazia tudo manuscrito. Agora, eu não imaginava que na década de 20 era obrigatório. Era obrigatório. E agora, trazendo de lá para cá, o interrogatório à distância. Exatamente. Então, tenho certeza que será vencido isso agora. Lembro que um juiz, uma vez, me disse que nós conversávamos a respeito do teleinterrogatório. Ele disse, olha, as vantagens são inúmeras. A única coisa que não consigo ver, o que o juiz não pode sentir no interrogatório à distância, é o cheiro do réu. Mais nada. É verdade. Que não interfere em nada. Que não vai interferir. Agora você veja, num interrogatório à distância, a discussão é muito grande, mas falando apenas de algumas pequenas características, o juiz pode, inclusive, de acordo com o equipamento e o zoom que esse equipamento tenha, ele vê a dilatação da pupila do sujeito sendo ouvido, a sudorese dele, quer dizer, ele pode aproximar, chegar perto disso, acompanhar,
sem constranger o réu. Porque Entendi. aqui na audiência, para quem conhece uma audiência, e o doutor sabe bem disso, se o juiz levantar e for chegar perto do réu para olhar na sua pupila, se ele sua, vai causar um constrangimento muito grande. A distância não, de jeito nenhum. Quer dizer, no interrogatório à distância, o juiz ainda tem condições até melhores para avaliar as reações do interrogado. Melhores, não tem a menor dúvida quanto a isso. Dizem que o agente preso, vamos dizer, no presídio, lá num estúdio, no presídio, sozinho, ele vai se sentir pressionado para dizer, quem sabe, alguma coisa que não queria, ou ser forçado pelos guardas do presídio. Absolutamente isso acontece. Mas mesmo à distância, ele deverá estar acompanhado de um defensor, né? Essa é uma das discussões. O defensor estará lá, junto com ele, onde ele está, ou aqui com o juiz e o promotor e tudo mais. Ou até num escritório, possivelmente, com o seu equipamento. Eu acho que ele estar lá com o réu, ou com o juiz e promotor no seu escritório, não vai fazer grande diferença. Por quê? O ser humano é um ser sociável por natureza. E já diz Drauzio Varela, num dos seus livros, que nessa ação de socialização, sim, o ser humano, quando retirado da sociedade e colocado numa sociedade menor, que é o presídio, mas ainda é uma sociedade, ele tem o dom de se adaptar, ambientar, e em pouco tempo no presídio ele vai estar ambientado. Não é o que ele costumava ter, mas é um novo ambiente e ele se socializa e fica instalado ali. Cada retirada dele daquele local é uma agressão. Entendi. Ele entra numa viatura, e nós que trabalhamos nesse ramo sabemos. Ele entra numa viatura de manhã cedo, a audiência é à tarde. Roda quilômetros no escuro dentro daquela viatura. Tem que pegar outros réus, né? Pega outros réus, ele passa fome nesse dia, ele passa frio, ele passa sede, ele roda. Chega no fórum onde ele vai ser ouvido, muitas vezes a audiência não tem, é adiada por algum motivo. Ele tem que ficar no xadrez aguardando? Tem que ficar no xadrez aguardando com outros detidos, e em alguns casos até desafetos seus. Então, ele ficando no presídio, ele prefere isso. As pessoas não sabem disso. A comunidade carcerária prefere? A grande maioria. Eu fiz um trabalho de campo. Certo. E lembro que um preso chegou a dizer para mim assim: doutor, uma coisa dessa eles não aprovam porque é para o bem da gente. Então você veja que na ingenuidade dele, do conhecimento técnico, sim, ele achava que então, isso é feito para o seu benefício. Entendi. E ele dizia: não vão aprovar. Entendi. Então, é um sistema que não tenho a menor dúvidas, ele muito logo vai ser praxe. Um avanço, né? Um avanço. Lembro que o primeiro teleinterrogatório foi feito na década de 80, eu acho que 86, eu acho que o doutor Luiz Flávio Gomes foi o primeiro, inclusive, um precursor, doutor Luiz Flávio, que é um desembargador, um grande conhecedor dessa prática. Tenho certeza que não só o avanço tecnológico, mas as mentes e os acontecimentos farão com que essa técnica passe a ser cada vez mais utilizada e venha a ser corriqueira daqui a pouco. Eu lembro que o primeiro escritório que eu abri logo depois de formado era ali na Cândido de Abreu, ao lado do Fórum Civil e na frente do Fórum Criminal, né? Uns bons tempos, né? Hoje o Fórum Criminal está muito distante, né? Infelizmente. De qualquer lugar onde o advogado se instala, ele vai ficar sempre distante. Então você atravessava a rua ali, a Cândido de Abreu, ia no Fórum Criminal e caminhava pela calçada à esquerda, Fórum Civil, Vara de Família, tudo próximo. E um dia,
nós estávamos trabalhando no escritório, era 15º andar, e nós escutamos uma gritaria. Aí fomos para a janela ver o que era. Tiro, começou um tiroteio. O que tinha acontecido? Um dos presos que tinha sido removido para o fórum criminal para ser ouvido num processo, fugiu, né? Porque daí é uma forma também de que quem quer fugir, né, é uma oportunidade, né? Porque esse deslocamento de presos, e ficamos todos guardados no xadrez do fórum criminal, que era no subsolo ali, e esse deslocamento, e leva um e traz o outro, e a guarda também, às vezes falta um, e é uma oportunidade para você facilitar a vida daquele que quer transgredir, né? Então isso aí é uma das vantagens do interrogatório à distância, né? Esse processo eletrônico, vamos falar assim, né? Exatamente. Então, tenho certeza que daqui a pouco vamos estar falando do teleinterrogatório de forma muito natural. Outro tema que vem agitando muito o nosso âmbito da advocacia criminal, a justiça criminal como um todo, é a PEC 37, o projeto de emenda constitucional número 37, que visa retirar do Ministério Público eventual prerrogativa para a investigação criminal. Certo. A OAB já se manifestou favorável à aprovação da PEC, né? Para Exatamente. que o Ministério Público não tenha essa legitimação em produzir provas e encaminhar investigações. O senhor, doutor Pedro, como o senhor vê aí esse projeto de emenda constitucional? Doutor Munir, essa é, sem dúvida, uma discussão hoje travada a nível nacional, com bastante empenho, eu diria, pelo Ministério Público e as forças policiais. Eu sou favorável à PEC 37. Eu acho que o Ministério Público, uma instituição de extrema importância na sociedade como um todo, com uma missão, eu diria, até hercúlea, porque o Ministério Público precisa, o Ministério Público, além de apenas denunciar, de acusar, ele tem que fiscalizar a aplicação da lei. O Ministério Público hoje tem um braço enorme. E acho que esse mistério, essa missão do Ministério Público pode vir a ser comprometida com essa sua atribuição de trabalhar como se polícia fosse. Entendi. O Ministério Público briga hoje por ele diz que é uma prerrogativa sua, que na verdade nunca foi. A Constituição nunca previu isso, o Ministério Público trabalhar da forma que trabalha. Há alguns bolsões aí que dizem que a polícia é muito corrupta, mas essa não é a forma. Se o Ministério Público entender que a polícia é corrupta e deve vir a fazer o seu trabalho, sim, daqui a pouco vai dizer que determinada casa de leis é corrupta e vai para lá também, e daqui a pouco vamos ter aí, exagerando um pouco, uma ditadura do Ministério Público, né? Eu acho que não, esse não é o caminho. O Ministério Público investigando, correndo atrás das provas, ele vai, quem sabe, deixar de lado o seu mistério principal e a sociedade seria prejudicada como um todo, e não acredito que seja o que o próprio Ministério Público quer. Não é a saída, não tenho certeza disso. A polícia foi treinada para investigação, o Ministério Público não, por mais vontade que tenha, não tem treinamento. Então, tenho medo disso, tenho medo dessa função e
Esse acúmulo de funções? Esse acúmulo de função do Ministério Público, eu acho que pode vir a ser mais prejudicial do que benéfico. O nosso programa Justiça para Todos é de iniciativa e responsabilidade do SINAP, o Sindicato dos Advogados do Paraná. Com esse programa, o SINAP visa criar um canal de comunicação entre a comunidade judiciária, especialmente a advocacia, e a sociedade civil. Sugestões e críticas são muito bem-vindas pelo e-mail e o telefone que são disponibilizados durante a nossa programação. Hoje, o Justiça para Todos recebe com muita honra e alegria o Dr. Pedro de Oliveira, advogado criminalista em nossa capital, com muito tempo de experiência e vem nos brindar com suas experiências na área criminal, seus estudos, e estamos debatendo assuntos que interessam sobremaneira a advocacia. Eu vou pedir um pequeno intervalo aos nossos ilustres telespectadores para que no segundo bloco possamos explorar um pouco mais o nosso convidado a respeito do futuro da justiça criminal, desses protestos que a cidadania vem expondo nas praças públicas e outros assuntos que interessam sobremaneira a todos nós. Eu agradeço a atenção e peço um tempo para que possamos retornar no segundo bloco. Muito obrigado. Quanto mais tarde começar o tratamento, mais difícil é a cura. Se um médico receitar antibiótico para seu filho, é direito dele receber a primeira dose imediata na unidade de saúde. Quem incentiva a educação, acredita no futuro. Todo ano a gente recebe o kit escolar. Com a educação, a gente chega a qualquer lugar. Ajuda a gente a escrever, porque sem o lápis a gente não escreve, sem a borracha a gente não apaga. E sem o caderno, como é que nós vamos escrever para ser alguém na vida? Criança nota 10. Sem educação, não há futuro. Vi na TV que o Hospital de Clínicas atende 1.000 doentes por dia. Tem um lugar que eu não quero ir. Disseram também que lá o paciente espera até 9 meses na fila, o que é bom para o planejamento familiar, né? Para fazer um pré-natal no HC, tem que chegar lá 2 meses antes dela engravidar, senão não dá tempo. Demora tanto tempo para ser atendido no HC que hora marcada tá virando herança, vai passando de pai para filho. Você não acha graça em brincar com a saúde, né? Nós também não. Ajude a mudar essa realidade, doe qualquer valor. Retornamos com o segundo bloco do nosso programa Justiça para Todos de hoje. Lembrando sempre que o nosso programa é de iniciativa e responsabilidade do SINAP, o Sindicato dos Advogados do Paraná. Com este programa, o SINAP visa criar um canal de comunicação entre a sociedade judiciária, especialmente a advocacia, e a sociedade civil. Para tanto, disponibilizamos durante a nossa programação os canais de comunicação, o e-mail, o telefone e o site do SINAP, que ficam à disposição da nossa distinta audiência. No programa de hoje, estamos entrevistando o ilustre advogado criminalista Dr. Pedro de Oliveira. O Dr. Pedro, no primeiro bloco, discorreu sobre assuntos importantíssimos que afetam a cidadania brasileira, especialmente o processo criminal, o processo à distância, os interrogatórios que são realizados mediante a telemática e outros. Agora, no segundo bloco, pretendo explorar um pouco mais o nosso ilustre convidado, inicialmente a respeito de um tema que circula muito entre a nossa cidadania, que é de que o preso, ele, uma vez detido, condenado pelo Poder Judiciário, ele tem direito a receber uma pensão do INSS. Então, você vê aí as pessoas dizendo que quem trabalha recebe um salário mínimo e quem está preso recebe quase R$1.000 por mês.
Para esclarecer essa informação, que com certeza está errada, nada melhor do que conversarmos e nos esclarecermos com alguém que conhece o assunto. Doutor Pedro, a respeito dessa notícia que circula de que a pessoa detida tem direito a receber uma pensão de quase R$1.000 do INSS por mês, o que o senhor pode nos esclarecer a respeito disso? Doutor Muniz, o que acontece é o seguinte: as nossas leis penais e processuais penais, não foram feitas para criminosos profissionais. Certo. Foram previstas para integrantes da sociedade que, por um motivo ou outro, tenham cometido um fato tido como criminoso. Certo. Então, para estas pessoas que já trabalham, que recolhem, inclusive, a Previdência Social, sim, há uma previsão legal de que recebam um determinado valor os seus dependentes. Então, o que acontece? Infelizmente, é colocado para a sociedade de uma forma muito genérica. O sujeito foi preso, está roubando, assaltou um banco, vai preso e ainda vai receber uma pensão. Não é exatamente assim. A pessoa, para ter direito a esse valor, que chama-se auxílio reclusão, é um benefício, né? É um benefício da Previdência Social, precisa estar recolhendo a Previdência Social quando preso, então ele estava trabalhando quando foi preso, e para que a pena, a previsão legal é de que a pena, a sentença de um sujeito não pode passar da sua pessoa, sim. E invariavelmente passaria, porque ele deixa de dar de comer os seus filhos sendo preso. Então, visando isso e para não jogar na mendicância a família, muito sabiamente foi prevista esse valor chamado auxílio reclusão. Então o sujeito foi preso, estava recolhendo a Previdência Social. Matriculado, né, no sistema. Exatamente, trabalhando, recolhendo a Previdência. Foi preso por algum motivo, passam os dependentes a receber um determinado valor, que tem lá uma tabela, uma escala, não é exatamente o que diz, o valor são módicos, são valores realmente para que possa sustentar aí duas crianças, vamos dizer, mas não é absolutamente uma pensão, não é nada disso. Para que a pena não ultrapasse a pessoa do condenado. Não ultrapasse a pessoa do condenado, o que invariavelmente acontece, né? Infelizmente, porque como não dizer que a família sofra o pai ter ido preso, o marido ter ido preso, como dizer que essa pessoa não vai sofrer? Vai sofrer, sim, não tem a menor dúvida. Claro que, voltamos a dizer, os criminosos profissionais, porque hoje, infelizmente, temos profissionais do crime, e essas pessoas, claro, que não absolutamente vão ter algum direito. Aliás, doutor Pedro, eu estava assistindo, esses tempos, um vídeo que era em homenagem à fundação da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas. Certo. Nós tínhamos fundado a Associação Paranaense dos Advogados Criminalistas, da qual o senhor faz parte. Perfeito. E em seguida fizemos um encontro nacional dos criminalistas e fundamos a Associação Brasileira. E foi eleito presidente de honra da associação o doutor Hélio Narese, criminalista fantástico. Grande tribuno, né? Uma pessoa preparadíssima, né? Um dos maiores que eu tive a oportunidade de conhecer, né? Claro que existem outros, mas na minha pouca vivência ele realmente marcou muito. E o discurso dele, que estava no YouTube, se procurar, acaba encontrando esse discurso. Ele diz o seguinte, resumidamente: crime sempre houve, criminosos sempre houveram, né? No decorrer da civilização, né? O crime não é de hoje, né?
existiam duas pessoas, era Caim e Abel, um matou o outro. Quanto mais agora, que são 7 bilhões de pessoas no mundo. Né? Então a criminalidade, ela decorre da civilização. Né? E existiam os bandidos da luz vermelha, né? Pessoas que eram profissionais do crime. Né? Não era o crime organizado, mas já existia também. Em Chicago, a gente ouve a máfia, o Al Capone. É o crime organizado que existe até hoje. Né? E não tem como se debelar isso. Né? Isso faz parte da civilização. Né? O crime em si é um fato social, né? É um acontecimento social. Ele pode aumentar numa época, diminuir em outra, mas ele vai... Exatamente. E posso estar enganado, que infraestrutura toda de um país tem muito a ver com isso, sabe? Como assim? Eu diria que saúde, educação, saneamento básico é a falta disso a grande chave exatamente para acabar com o crime, não, porque como o doutor mesmo expôs agora, o crime iniciou com a civilização e tem o que ele só vai acabar com o fim da civilização. É inerente. Né? Mas a diminuição da violência... Para níveis aceitáveis, né? Para níveis aceitáveis, porque o que nós vemos hoje... É o pico. É difícil. A situação está de forma, me parece, daqui a pouco fora do controle. E a construção de penitenciárias não é a saída. Claro. Pode ter certeza que não. Se as forças policiais conseguissem cumprir todos os mandados de prisão que tem hoje, absolutamente haveria lugar para colocar toda essa massa carcerária. Dobraria, né? Com toda certeza, com toda certeza. Então, os nossos governantes têm aí uma missão árdua nas mãos. Precisam pensar em alguma coisa imediatamente. E não é só repressão e prisão. Claro. Isso não vai nos ajudar em hipótese alguma. Porque essas medidas, elas trabalham as consequências do problema, né? E não as causas. As causas, exatamente. As causas estão sendo esquecidas. Nós temos uma cultura, infelizmente, no nosso país, de ver crime e violência quando um sujeito pega uma arma e rouba um banco, por exemplo. Certo. Temos aí a violação de uma norma violenta, inclusive, porque o sujeito comete um crime bárbaro. Mas, quando um funcionário público, um político, alguém influente, desvia uma verba de merenda escolar de determinada localidade no interior, aí no sertão do Brasil. Ou do estádio da Copa, né? Qualquer dinheiro público, né? Mas o da merenda, num lugar retirado, pobre. No sertão, pobre, onde os alunos vão para a escola com a única intenção de comer, e não se vê crime nisso, ou não se vê crime violento. Hediondo. Por favor. Então, claro. É preciso se repensar a cultura para que nós possamos ver uma luz no fim do túnel. A situação é bastante dramática. Tanto que tem uma máxima do Pitágoras, o matemático e filósofo grego, que ele diz assim, eduquem as crianças para não precisar castigar os adultos. Né? Então, o problema da criminalidade, a solução para diminuir os índices, ela é de longo prazo, porque ela decorre de uma educação, né? E nós aqui vivemos aí uma degradação dos índices de educação, né? O governo ele não tem assim se dedicado, parece que até de uma maneira assim, escancarada, com a educação. E isso acaba refletindo nesses índices, né? E um dos motivos que leva ao combate da PEC 37 é esse, dizendo que ela facilitaria a vida dos políticos corruptos, né? Então, mas independente dessa discussão, eu entendo que a observação que o doutor fez é importantíssima, quer dizer, um crime
que desvia verba pública, ele é muito mais hediondo e muito mais grave, mais danoso do que um crime de um assalto a banco, de um crime passional, um crime de trânsito, né, que afeta um microcosmos, né? O crime que envolve verba pública, né, os empreiteiros que superfaturam as obras para poder distribuir o dinheiro aos agentes públicos, isso aí é de um alcance social muito grande, né? Para isso que a legislação penal deveria voltar os olhos, né? A legislação penal é o braço armado, eu diria, né, hoje da sociedade de uma forma geral. É violento o Código Penal. Mas não tem sido... ele tem sido aplicado. O que tem acontecido são que a demora, o tempo no processamento de um crime, na apuração, no julgamento e na sentença. O devido processo legal? O devido processo legal é que essa demora dele que nos causa a sensação de impunidade. Com relação, o doutor falou na PEC 37 e a merenda escolar, claro que o Ministério Público tem investigado muitos políticos. Eu falo políticos porque são a grande maioria que, cometendo esses crimes que nós temos agentes visto, públicos, né? São exatamente agentes públicos. Mas o Ministério Público, ele já é eu não vou dizer o responsável pelo inquérito policial, mas é ele quem supervisiona o inquérito policial. O inquérito policial é instaurado, o cometimento de um crime chega até a autoridade policial, ela instaura o inquérito e trabalha junto com o Ministério Público. O inquérito vai ao Ministério Público e volta com determinações, com solicitações e tudo mais, e o promotor acompanha isso sem que vá ao judiciário, sem que vá ao juiz. Entendi. Não há mais essa necessidade. Então, o Ministério Público pegar para si só esse trabalho, eu acho que não vai conseguir, não vai. Até porque ele não poderia ficar só com os crimes de repercussão, Entendi. Os midiáticos, vamos dizer. Os furtos de bicicleta e de carteira no interior também do ônibus, ele vai precisar assumir também. Então, Entendi. tenho a impressão de que a PEC 37 vai precisar ser repensada. Até hoje parece que houve o adiamento da votação. Para o segundo semestre, né? Estão falando em reformulá-la. Esperamos que seja lá o que for, que seja aprovado, que seja para o bem da sociedade de uma forma como um todo, né? E durante os seus anos de militância na advocacia criminal, o doutor Pedro de Oliveira com certeza tem visto as mudanças, né, de evolução ou até involução, né, da nossa justiça, né? E daqui para frente, qual seria assim a perspectiva que o senhor tem da nossa justiça criminal, especialmente? Olha, doutor Munir, eu vejo que leis, nós temos bastante leis. O que nós precisamos, e faço um apelo até à própria imprensa, é de que esse papel que a imprensa tem, tão importante de levar a notícia, os acontecimentos, seja acompanhada de uma forma mais longa, vamos dizer, que acompanhe, além do fato acontecido, o seu processamento todo. Entendi. E não só, e claro que não poderia ser feito em todos, mas não só em casos de repercussão, como nós temos aqui, vamos Sim. tomar a nossa capital como exemplo. Certo. Não só estes casos isolados, mas acompanhe também os outros. Porque uma coisa que passa para a sociedade como impunidade é o fato de uma pessoa ser presa, agora por um cometimento de um fato delituoso qualquer, e daqui a pouco vem a notícia de que ela foi solta, por qualquer motivo foi solta. A sociedade recebe isso como demonstração clara de impunidade, quando na verdade não é.
mas só os técnicos sabem disso. Ela foi presa, um flagrante delito, vamos dizer, foi presa, instaurado o processo, está caminhando. No Brasil, prisão é só com sentença transitada em julgado. Prisão sem sentença são casos excepcionais. E daí, com a demora do processo, infelizmente, a pessoa é solta, mas o processo continua. Sim. E nós estamos cansados de ver a pessoa ser condenada no final do processo, presa, levada ao cárcere, à penitenciária, está lá cumprindo, mas a sociedade não soube. Não é notícia. Não é notícia. Ela viu a prisão e viu a soltura logo depois. Mas depois não teve mais notícia do desmembramento, do processo, da finalização do processo. Isso seria uma coisa importante de se pudesse discutir uma forma de levar isso para a sociedade. O Brasil não é o país da impunidade. Nós temos impunidade, claro que temos, mas não é o país da impunidade como se gritam aos quatro ventos. Senão não teríamos 500 mil detidos em penitenciárias, delegacias e outras formas, né? Fora os que cumprem as penas restritivas de direitos, em regime aberto, semiaberto, prisão domiciliar. Exatamente. É uma massa de pessoas, né? E como diz o senhor, tem outros 500 mil mandados de prisão a serem cumpridos, né? Mas o que eu penso assim é que a prisão, como ela é executada no Brasil, a gente comparando, por exemplo, com os Estados Unidos da América, em que em muitos casos os detidos eles são colocados a cumprir trabalhos forçados em prol da comunidade. É uma forma dele recompensar o dano que ele causou. Por exemplo, a pessoa cometeu um crime e agora ele está trabalhando na rodovia, capinando, ou tapando buracos, ou pintando escolas, né? Até para o detido é uma atitude salutar, né? Porque ele, de alguma maneira, ele sente que está devolvendo, tentando reparar esse dano, né? E aqui eles colocam as pessoas como se fosse num depósito de gente, sem o mínimo de critérios, né? Quer dizer, misturando pessoas que cometeram crimes eventuais, crimes passionais, com pessoas profissionais nessa área, né? Então isso aí, eu entendo que essa política, ela é completamente equivocada, ela de humanismo não tem nada, né? Não, absolutamente. A nossa pena, utopicamente, ela diz que o sujeito cometeu um delito, é retirado da sociedade, levado ao cárcere para se ressocializar. Nós não temos no Brasil prisão perpétua e nem pena de morte. Significa dizer o quê? Que este sujeito vai voltar para a sociedade mais dia menos dia. E tem voltado, doutor Munir, telespectadores, tem voltado pior, infelizmente. Os nossos cárceres são verdadeiras escolas do crime. Escolas do crime. Então, tira-se o sujeito que cometeu um crime esporádico, seja lá passional, leva naquela massa, ele chega lá, ele vai se ambientar, como nós já comentamos, vai fazer parte integrante daquela nova sociedade e vai lá dentro viver pelas normas que regem lá dentro, que não são escritas, mas que existem. Claro. E todos precisam obedecer. Ele vai aprender lá dentro como ser criminoso. Quando ele sai formado, infelizmente, para praticar aqui fora. Então, o nosso sistema penitenciário, prisional, da forma que é concebido hoje, é um perigo para a sociedade. Um grande perigo. Escola do crime. Escola do crime. O nosso programa Justiça para Todos hoje recebe a ilustre presença do Dr. Pedro de Oliveira, advogado criminalista em nossa capital. O Dr. Pedro vem discorrendo sobre assuntos que interessam sobremaneira à cidadania. O programa Justiça para Todos é da responsabilidade e iniciativa do SINAP, o Sindicato dos Advogados do Paraná. Visamos criar um canal de comunicação entre os advogados e a sociedade civil.
O e-mail, o telefone e o site do SINAP são disponibilizados durante a nossa programação para que a nossa distinta audiência participe, o que nos honra sobremaneira. Doutor Pedro, o nosso programa encontra-se já na reta final. Eu queria deixá-lo à vontade para que o senhor fizesse as considerações que entenda oportunas para a finalização. Doutor Munir, eu só posso lhe agradecer a oportunidade de vir aqui discutir um pouco sobre estes assuntos que são primordiais para a sociedade como um todo. Infelizmente, não são todas as pessoas que conseguem ter o conhecimento técnico que o advogado tem. Eu costumo brincar com os meus filhos, inclusive, que 2 já trilham o caminho, né? Então, aí, por se formar, o caminho do direito. Eu brinco que o direito devia ser ensinado no ensino médio, nas escolas, porque as nossas crianças aprendem os seus deveres sempre. Então o pai ensina que não mexe, não vá, não pegue, não é teu, mas os direitos vão sempre ficando em segundo plano. Acho que o direito deveria ser ensinado mais cedo para todos. E depois cada um que escolhesse a sua profissão, o direito naturalmente só iria somar. Claro. Em razão disso, do conhecimento técnico que o advogado tem, e o restante das pessoas, infelizmente, por motivo ou outro não tem, quero dizer que este espaço, ainda que rápido, alguma informação a gente possa levar ao público, demonstra-se de uma importância ímpar, razão pela qual, repito, parabéns ao apresentador, à TV e a todos os responsáveis pela organização de tão belo e tão importante programa. Tenho certeza que hoje os nossos telespectadores escolheram pérolas com o Dr. Pedro de Oliveira. Um advogado criminalista realmente ele tem um estofo cultural e de experiência que com certeza soma as nossas vivências. O Dr. Pedro falou sobre a PEC 37, teceu considerações sobre a política carcerária, falamos também sobre o processo à distância, o processo eletrônico, assuntos de suma importância que estão no dia a dia da sociedade e da cidadania. Eu quero agradecer em nome do programa Justiça para Todos a presença do Dr. Pedro. Quero agradecer também a toda a equipe da CWBTV que nos apoia nesses mais de 6 anos do programa Justiça para Todos. Agradeço também o apoio da diretoria do SINAP, o Sindicato dos Advogados do Paraná, na pessoa do senhor presidente, Dr. Pedro Azzolini, do vice-presidente, Dr. Valdir Nunes, que exerce a presidência pela viagem do nosso Dr. Paulo. O apoio do sindicato é de suma importância para que o Justiça para Todos mantenha-se no ar. Agora, sem a nossa distinta audiência, para quem nós fazemos o programa, de nada valeria o nosso programa. É para a nossa distinta audiência que o programa é feito, a pauta é organizada em função dos anseios e das sugestões que recebemos de vocês. Agradeço de coração a audiência que vocês nos distinguem. Convido-os também para o próximo Justiça para Todos, oportunamente, e agradeço mais uma vez a todos. Muito obrigado.